Soube que o Enem, que começou no domingo passado, prossegue hoje, né? E ainda haverá mais 2 domingos em que alguns irmãos estarão ausentes por causa do Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Mas graças a Deus, porque os irmãos estão aqui e vamos participar deste culto das primícias, né? Se chama o culto das primícias, que na prática mesmo é uma espécie de escola bíblica dominical, né? Os irmãos mais antigos lembram da escola bíblica dominical. Eu mesmo comecei a minha vida cristã na escola bíblica dominical, e algumas igrejas perderam esse hábito, esse costume de estudar a Bíblia pela manhã. E aí hoje eu quero compartilhar com os irmãos um assunto sobre as bem-aventuranças, né? São as bem-aventuranças, ficou assim conhecido. Está em Mateus capítulo 5. Macários, quando Jesus disse bem-aventurados, Macários, normalmente se entende que é feliz, né? O significado de bem-aventurado é feliz, felizes aqueles que, né? E nós vamos refletir um pouco a respeito desse tema. Se nós formos ler aqui, nós vamos comentar um pouco mais ainda antes de ler. Dizem alguns estudiosos que as bem-aventuranças, que aqui são em número de 8 ou 9, elas são o equivalente do Antigo Testamento dos 10 mandamentos, né? Sabemos que os 10 mandamentos, Moisés subiu ao monte Sinai e ele recebeu as 2 tábuas da aliança, então com os 10 mandamentos. E aqui Jesus sobe a um monte também, de uma maneira semelhante a que aconteceu com Moisés. E aí ele passa a ensinar os seus discípulos, dizendo, essa seção de Mateus 5, 6 e 7 geralmente é conhecida como o Sermão do Monte. Mas sabemos que é um ensino, né? Está na categoria de ensino, um ensino que é para os discípulos de Jesus, né? Esse ensinamento que Jesus ministra aqui é endereçado aos discípulos. Como nós vamos ver aqui, vamos ler Mateus 4, 25. Parece que pingou água aqui no meu, nessa minha Bíblia, tem uma goteira bem aqui, né? Tomara que o inverno termine logo, né? Porque tem várias goteiras aí. Diz assim: e seguia-o uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, a grande multidão. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, os discípulos, né? E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, esse ensinamento do Sermão do Monte foi endereçado aos discípulos. E nós somos discípulos de Jesus, portanto foi endereçado a nós, embora na hora ali ele estava se dirigindo diretamente aos 12 apóstolos e talvez a alguns outros discípulos que porventura estivessem ali. A ética do Sermão do Monte é muito elevada, e por causa disso alguns comentaristas acham que a ética do Sermão do Monte é tão elevada que é impossível para um ser humano cumprir, e que portanto essa ética do Sermão do Monte ela deverá ser aplicada no milênio, só durante o milênio. Mas eu pessoalmente acredito que é para nós mesmos, né?
Tudo que Jesus disse aqui no Sermão do Monte é para nós mesmos usarmos hoje, aplicarmos hoje, praticarmos hoje. Por isso que ele termina o Sermão do Monte dizendo assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que edificou a casa sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras, ou seja, o Sermão do Monte, e não as pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Agora, o fato de que a ética do Sermão do Monte é muito elevada, é muito sublime, que aparentemente um ser humano pecador não consegue cumpri-la, é porque quando Jesus fala para os seus discípulos, ele está pensando num discípulo cheio do Espírito Santo, né? Que o discípulo mesmo de Jesus deveríamos ser cheios do Espírito Santo, porque na verdade a ética do Sermão do Monte, ela não pode ser realmente praticada por nenhum ser humano normal, né? Ou seja, sem o Espírito Santo. Agora, um discípulo cheio do Espírito Santo, é possível sim a ele praticar a ética do Sermão do Monte, ou seja, obedecer o que Jesus mandou, né? Porque eu acredito que parece um ideal muito elevado, muito quase inalcançável, que até eu percebo que na nossa geração, por exemplo, não são muitos os que acreditam que o cristão, o discípulo de Jesus deve ser cheio do Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos praticar isso que Jesus está ensinando aqui. Se porém nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não poderemos praticar, porque o Espírito Santo nos é dado para nos capacitar a fazer coisas que normalmente nós não podemos fazer pela nossa própria força de vontade, né? Isso é uma espécie de estoicismo. Pela força de vontade nós praticarmos determinadas coisas. Por isso que os 10 mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai, acredito que são um paralelo aqui das bem-aventuranças, mas os 10 mandamentos poderiam ser praticados na força do braço, né? Na força da vontade humana, conforme os judeus entendiam. Mas nós vamos ver ainda no capítulo 5 de Mateus, mais na frente, que Jesus, ele diz que a maneira como os judeus acreditavam ser os 10 mandamentos era errada, porque... E aí eu espero chegar lá, talvez, se eu prosseguir nesse estudo, que ele disse assim: se um homem apenas olhar para uma mulher para a cobiçar, no seu coração já cometeu adultério com ela. E é assim que o mandamento de Jesus disse que era. Eu visto que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, no seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, a lei é espiritual. Paulo vai dizer depois, né? A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, os 10 mandamentos poderiam ser obedecidos pela força de vontade, embora isso não era certo, porque não era isso que Deus estava requerendo, né? Mas essas qualidades que são aqui apresentadas como princípios nas bem-aventuranças, elas não podem ser apresentadas, praticadas, vividas na força da vontade humana, no braço. Por quê? Porque a vontade humana está cativa, né? A vontade está enferma, portanto não é livre, pelo menos não é totalmente livre, embora se fale de livre-arbítrio, mas não existe livre-arbítrio. Existe arbítrio, que é a vontade, né, que alguns chamam de volição, mas a vontade humana está cativa, enferma, não é totalmente livre, mas a responsabilidade humana permanece, porque independentemente do que diga a psiquiatria forense, né, até nos julgamentos que existem aí na justiça, mas Deus responsabiliza o homem pelo que ele faz. Não é assim. Para Deus não adianta, por exemplo, eu vou apresentar um atestado de louco porque eu vou ser considerado inimputável. Não adianta, porque Deus responsabiliza o homem pelo que ele faz, independentemente da vontade dele ser cativo ou não, independentemente da responsabilidade, né? Mas chama-se a responsabilidade humana. Teologicamente falando, eu percebo que essa expressão, a responsabilidade humana, ela é o correto que é apresentado na Bíblia. Então, dito isto,
vamos atacar a primeira bem-aventurança, né? Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um comentarista diz que essa expressão pobre de espírito não está correta. Ele disse que o correto seria humilde de espírito. Eu vou evitar aqui. Eu vou tentar assim simplificar, falar com as minhas próprias palavras, né? E evitar assim aprofundar muito, para ver se os irmãos entendem isso aí. O que Jesus está dizendo, felizes, né? Porque Macários, bem-aventurado, felizes, é o que ele está dizendo aqui. Então, o que é a felicidade? Todo ser humano procura felicidade. Todo ser humano procura ser feliz. Por quê? Porque Deus fez o ser humano, né, para ser feliz. E aí é justo que todo mundo queira ser feliz, né? Até quando a pessoa casa, ela casa para ser feliz. Aquele negócio de dizer assim, não, o segredo do casamento é você casar não para você ser feliz, mas para você fazer a felicidade do outro. Isso aí é uma falácia, um clichê, né? Um sofisma. Todo mundo casa para ser feliz. Não significa que a pessoa deva ser egoísta e não pense no bem-estar do outro, porque na verdade o amor que o Novo Testamento fala, o amor ágape, significa ama o teu próximo como a ti mesmo. E no caso eu já mostrei que quando Paulo diz assim, a mulher é o próximo, você deve amar a sua mulher como a si mesmo, significa que o que você sabe que é bom para você também é bom para ela. Então você come, dê comida para ela, você bebe, você veste, faça tudo isso. Quer dizer, buscar o bem-estar da outra pessoa, é isso aí. Então, todo mundo quer ser feliz, e é justo que todo mundo queira ser feliz. Só que o conceito de felicidade é que está equivocado, por causa da inversão de valores, né? E naturalmente Satanás, ele trabalha no meio da humanidade há muito tempo, para fazer essa inversão de valores, que nós vemos que no momento atual do mundo, Satanás tem sido mais bem sucedido do que nunca, ao fazer a inversão de valores, né? Então, o ser humano querendo ser feliz, ele envereda por um caminho que não é bom. Por exemplo, quem usa droga? Usa droga porque quer ser feliz. E aí ele quer experimentar aquele bem-estar, aquela sensação, né, de euforia, de felicidade que a droga oferece. Só que ele não conta com as consequências disso, né? Então, aí Jesus está mostrando aqui o seguinte: você quer ser feliz? Eu vou lhe mostrar a maneira de você ser feliz. Mas como tudo que Deus manda tem que ser pela fé, por isso que a Bíblia diz assim, tudo que não provém da fé é pecado. O caminho que Jesus nos mostra para nós sermos realmente felizes, aos nossos olhos não parece muito bom. Então, é o que ele diz aqui: bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa mesmo ser pobre de espírito? Será que eu sou pobre de espírito? Ou se eu não sou, como é que eu posso ser pobre de espírito? Será que nós aqui somos pobres de espírito? Porque Jesus está dando o primeiro degrau da escada do sucesso, que é, para você ser feliz, você precisa ser pobre de espírito ou humilde de espírito. E aqui eu entendendo, não vou citar os versículos aqui porque para ganhar tempo, mas eu vou citar um versículo que eu acho que mata a pau essa charada aí. O que significa ser pobre de espírito? Provérbio 18, 23. Provérbio 18, 23. Diz assim: o pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. Olha aí, o pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. Então, por que o pobre fala com humildade? Porque o pobre, ele se sente pequeno, ele se sente frágil, ele não se impõe, porque ele é dependente. Então, geralmente, o normal é que o pobre, ele seja humilde, né? Ele chega numa repartição pública ali, todo desconfiado, né? Sem saber nem se impor e tal. Então, isso é uma espécie de humildade, né? Uma espécie de humildade. Enquanto que o rico responde com dureza, o texto de Provérbios diz. Só que, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha,
Esse estado de espírito que o pobre exibe, o espírito de um pobre, né? Por isso que é pobre de espírito, que é o espírito de um pobre. Como é que o pobre se sente? Como é que ele se comporta? Ele se acha dependente, ele se acha incapaz. O rico pode ter esse mesmo espírito, pode ter uma pessoa muito rica, mas que ela seja tão humilde que ela tem essa simplicidade aí. O pobre, aqui diz lá, responde com humildade, né? Não, o pobre fala com humildade, o rico responde com dureza, né? Então, trocando em miúdos mesmo, né? Vamos ver aqui, 23, né? O pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. Ou seja, é por isso que algumas traduções são assim, humilde de espírito, porque a atitude de humildade está sendo contrastada com a atitude de arrogância, de soberba, de altivez, de orgulho. E geralmente, e aí eu digo, isso aqui nós não podemos generalizar, né? Nem todo rico é orgulhoso, nem todo rico é arrogante, porque tem pobre arrogante também. E o pobre que é arrogante, ele não é pobre de espírito, ele é pobre de bens materiais, de dinheiro, de posses, né? Mas de espírito ele não é pobre, porque se ele é arrogante, ele é altivo, ele é soberbo. Então ele não está dentro dessa categoria que Jesus está aqui dizendo que se você quer ser feliz, felizes aqueles que são pobres de espírito, humildes de espírito. Praticamente é humildade, né? É humilde. Então a primeira qualidade que Jesus está dizendo, que você quer ser uma pessoa feliz, seja humilde. Tem mais na frente Jesus vai dizer assim, aí já no outro evangelho diz assim: todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus, né? E todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, quer ser feliz, seja humilde, como o pobre geralmente é humilde, né? Enquanto que o rico, ele já diz aqui, que lá o provérbio diz, né? Ele responde com dureza, ou seja, soberba, altivez, arrogância. Aí ele diz aqui, porque cada uma dessas qualidades, ele faz uma promessa de uma recompensa: herdarão o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é o reino de Deus, porque Mateus, escrevendo para os judeus, dizem os comentaristas que Mateus, escrevendo para os judeus, ele usa a expressão reino dos céus, que os outros evangelistas usam reino de Deus, para evitar falar o nome Deus, né? Porque os judeus não pronunciavam o nome Deus, apesar de que não é um nome, é um título, é Elohim. Mas eles equivocadamente, por interpretarem mal o terceiro mandamento do decálogo, que diz assim: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. Eles não pronunciavam, não escreviam. Aí no lugar de botar o reino de Deus, Mateus botou o reino dos céus. Mas é o mesmo reino de Deus. O certo é que aqui o princípio a pessoa que, para ser feliz mesmo, ela terá que ter esse comportamento de humildade, e a recompensa vai ser no futuro, porque o reino de Deus como herança será no futuro, que nós receberemos na medida em que nós formos aprovados do tribunal de Cristo, que é outra coisa, né? Porque Mateus 25, onde fala do tribunal de Cristo, ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então é aquele momento que o humilde de espírito vai receber a recompensa. Então ele vai ser feliz assim no futuro, quando Jesus vier, porque é na parousia que ele vai receber a herança, né? Mas até lá ele deve se comportar com humildade. Então esse é o primeiro princípio das bem-aventuranças, né? Isso na verdade, trocando miúdo, é humildade, né? Vamos para o segundo princípio. Verso 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem alguns desses princípios aqui que eu não vou me deter muito, porque alguns eu vou me aprofundar mais, né? Vou me estender mais, vou me alongar mais, e alguns eu vou passar assim por cima. Esse é um. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu só quero dizer aos irmãos o seguinte: olha,
Aos nossos olhos, não é bom chorar, né? Porque os que estão chorando é porque estão sofrendo. Só que lá em Eclesiastes capítulo 7, versos 2 e 4, o sábio, né? Que é uma literatura sapiencial, Salomão escreveu, ele diz assim: melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria. Porque na casa do luto, os homens veem aquilo e aplicam ao seu coração. Eles percebem como a vida é curta, como nós podemos amanhã, quem pode estar naquele caixão somos nós, né? E aí, então por quê? O coração do sábio está na casa do luto, porque tem choro na casa do luto. E o coração do necio está na casa da alegria, porque é só festa, né? Aquela coisa ali é uma ilusão, porque, por exemplo, hoje, quem está hoje num leito de enfermidade por causa do Covid, sabe muito bem que a vida é muito insegura e curta, né? Só Deus que nos segura, né? Então, por isso Jesus disse, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, esse consolo, e eu já percebi aqui, observando, estudando os textos aí, que tem dois tipos de consolo. Tem o consolo, que eu diria assim, escatológico, né? Se você for olhar em Apocalipse capítulo 7, o último versículo diz assim: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas ele já está lá no céu, agora já morreu aqui na terra, né? Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O cordeiro que está diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então há um consolo que só lá no final, ou só lá no outro mundo, no céu, né? Porque aqui fala, lá Apocalipse está falando no céu. Mas também existe um consolo aqui e agora, né? Primeiro capítulo de segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala muito sobre a palavra consolação, é repetida ali, né? É repetida muitas vezes, porque aí Paulo está dizendo assim, olha, se nós somos consolados, nós os apóstolos, ele está dizendo, para a vossa consolação porque diz assim, as aflições, as tribulações que nós estamos enfrentando agora, Deus nos consola no meio delas, e o consolo que nós recebemos de Deus, nós transmitimos para vocês também, porque vocês também estão passando por aflições e sofrimentos, e aí Deus nos usa para consolar vocês. Então, quando nós estamos sofrendo, porque estamos chorando no meio da tribulação e da aflição, Deus está disposto a nos consolar. Às vezes eu acho que nem sempre nos tirar da tribulação, mas pelo menos consolar, né? Conforto. E aí, só que tem um texto também, um versículo, o último versículo do capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, que fala da vinda de Jesus. Ele diz assim, Paulo termina dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uns aos outros, a igreja, né, um crente com o outro. Consolai-vos com o quê? Com a notícia da vinda de Jesus, porque o Senhor descerá do céu com alarido, né? No meio do sofrimento, da perseguição, da tribulação da igreja. Mas aí Paulo diz, olha, mesmo que você esteja agora sofrendo, passando por tribulações, chorando, só o fato de vocês serem lembrados que Jesus vai voltar, né? Que Ele virá, e que Ele vai botar fim a esse sistema, isso já é um consolo, né? Por isso que a igreja não pode deixar de olhar para a vinda de Jesus, para o que vai acontecer quando Jesus vier, porque só de lembrar disso já é um consolo. E tem uma outra parte que Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o eterno peso de glória que em nós vai ser revelado. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Há um consolo agora, e Deus pode até tirar da tribulação. Paulo diz assim, eu passei por muitas tribulações, mas de todas o Senhor me livrou. Portanto, há um consolo agora, há um livramento agora, mas há um consolo final, apocalíptico, escatológico, lá no final, quando Jesus vier, que aí Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. De maneira que isso é a vida, né? A vida é constituída de coisas alegres e tristes. Quem espera só coisa alegre vai se frustrar, se decepcionar. Vai haver coisa triste, vai haver sofrimento. E nós temos que estar preparados para passar por esses dois estágios. Mas ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus é um Deus de consolo, né? Então aí eu vou dizer, quer ser feliz, então você tem que ser humilde, você vai ter que chorar,
porque no final a gente vai ver, né? Os discípulos de Jesus neste mundo vão passar por tribulações, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Inevitavelmente, os discípulos de Jesus vão passar por tribulações neste mundo, aflições, mas também tem um Deus que consola para nos socorrer, né? Na hora do choro. E há essas duas dimensões do consolo, a final e a atual. Bem-aventurados, agora a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não quero me deter muito nesse ponto, porque eu teria muito o que dizer sobre esse título, mas eu não quero assim me estender muito, porque é uma coisa muito assim, olha. Bem-aventurados mansos. O que é uma pessoa mansa? Eu lembro que em Números 12:3 é dito lá assim: Moisés era o homem mais manso sobre a terra na sua geração. Agora, ele era um homem manso porque ele foi tratado durante 40 anos, porque Moisés passou 40 anos no Egito sendo formado, depois ele passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e aí depois ele foi levar o povo, liderar o povo na caminhada pelo deserto. Então, é nesse contexto aí da caminhada que diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, porque naturalmente ele não era manso. Moisés era um general egípcio que comandou guerra no Egito, que matou um egípcio logo quando ele tinha 40 anos. Mas ao ser tratado por Deus durante 40 anos, e também o Espírito Santo estava sobre ele, porque essas qualidades não podem ser exercidas sem o Espírito Santo, ele se tornou o homem mais manso da sua geração. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, tem vários líderes na Bíblia, né? O apóstolo Paulo não era um homem manso, ele era um homem violento. Na sua vida natural, provavelmente estava sendo usado por Satanás, há indício nessa direção. Ele perseguiu a igreja, né? Ele açoitava e metia em prisões aqueles que seguiam a Jesus. Mas depois que ele foi tratado, o Espírito Santo também era um homem cheio do Espírito Santo, eu acredito que ele se tornou um homem manso, senão ele não teria escrito o capítulo 13 de 1 Coríntios, né, que fala do amor. Então, ser manso eu sei que tem pessoas que elas já são mansas por natureza, né? Tem pessoas assim, que são chamadas de sangue de barata, né? Pessoa não sei o que mais, mas algumas pessoas são mansas por natureza. Eu diria até assim por temperamento, né? E algumas pessoas já são brabas por natureza, cruéis, né? Violentas por natureza. Às vezes nós recebemos uma herança, o nosso DNA já vem escrito lá o código genético. Nós herdamos de não sei quantas gerações, né? Por exemplo, quando fala de Ismael, Gênesis diz assim: ele será como um jumento selvagem, a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. Ou seja, há uma genética, uma herança aí, natural. Só que eu tenho certeza que há muitos árabes, que eu acredito são descendentes de Ismael, que são mansos, né? Tanto talvez no seu temperamento natural, como ao crer em Jesus e receber o Espírito Santo, eles se tornam mansos pela ação do Espírito Santo. Até porque eu acho muito parecido esse praticamente 9 bem-aventuranças com os 9 frutos do Espírito, né? Eu sei que está no singular. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, mansidão é fruto do Espírito. Então, significa que nós, os crentes, discípulos de Jesus, nós não temos justificativa para não ser mansos, porque o Espírito Santo foi colocado à nossa disposição para nos dar mansidão. E se isso não acontece, é nós que falhamos em buscar do Espírito Santo essa comunhão, né? Mas o certo é que Jesus está falando isso: felizes os mansos,
É porque a mansidão deve ser uma meta. Eu sei que nós estamos tipo assim, numa geração tipo assim. Qual é a sua meta para esse ano? Esse ano eu quero duplicar o número de membros da minha igreja. Esse ano eu quero duplicar o número dos meus discípulos. Esse ano eu quero fazer um curso de teologia. Sim, mas e a meta de ser manso? Você colocou aí porque é a mais importante. Porque se você não for, talvez você não chegue lá. Ou seja, aquela história, né? Que diz assim: o ensinamento da Bíblia, né? Você vale não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. E você tem que ser antes de ter, mas não é o que o nosso mundo ensina, não é o que a nossa cultura ensina. Então, Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos. Eu não queria falar da mulher, mas vou ser obrigado a falar. Espero que a minha mulher não me bata depois, né? Mas vou ter que falar. O livro de Provérbios fala várias vezes assim: é melhor morar no canto do eirado do que com a mulher briguenta debaixo do mesmo teto. Hã? Não, porque eu vou falar de mulher, né? Você é mulher. Aí Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: a mulher que realmente agrada a Deus é assim, tem um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Eu não estou aqui querendo ser machista, né? Os homens também devem ser mansos, mas por que que o texto sagrado enfatiza tanto isso, né? Em algumas mulheres. Mas é claro que existem muitos homens, na maioria, provavelmente o homem já tem o perfil de ser o macho, né? De ser um guerreiro. E deveria o homem aparentemente ser violento e não ser manso. Mas nós estamos numa geração que eu acho que houve um processo aí de efeminar os homens e masculinizar as mulheres. E aí eu vejo algumas mulheres muito assim violentas. Alguém diz: olha, é uma guerreira. Eu digo assim: guerreira é a mulher mansa, essa que é a guerreira. Mas é o texto que está dizendo aí, né? Fecha esse parênteses antes que dê um problema aqui, né? Só tem mais a mulher aqui mesmo. Bem-aventurados os mansos. É uma meta minha ser manso, né? Eu reconheço que por natureza eu não sou manso, mas sob a influência do Espírito Santo na minha vida, eu já me comportei com mansidão muitas vezes, né? Senão não seria o que teria acontecido, né? E continua sendo uma meta minha ser manso. Eu creio que Deus quer que eu seja manso. Às vezes eu consigo, às vezes não, né? Mas é uma meta. É felizes os mansos. Os mansos serão felizes, né? Aí vem lá: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, né? A promessa de recompensa para os mansos é que eles herdarão a terra. Como assim herdarão a terra? A terra, que é esse planeta, não sei, hoje eu questiono tudo, a não ser a escritura, mas o planeta Terra será uma herança dos mansos. Os mansos vão herdar a terra. Até eu creio que o reino dos céus, quando diz lá em Mateus 25:34, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está guardado desde a fundação do mundo, preparado, né? Eu creio que aquilo é a terra, né? Porque o reino de Deus virá para a terra. Lá em Apocalipse final, o trono de Deus desce para a terra, com o Cordeiro também. Deus vai morar na terra. Eu não sei com quem Deus vai deixar o céu, mas Ele vai vir morar na terra. E aí herdarão a terra, o planeta todo aí, né? É para os mansos. E se você depois quiser conferir, pega o Salmo 37 que eu marquei na minha Bíblia. Todas as vezes que diz lá que os justos herdarão a terra, os que temem ao Senhor herdarão a terra, a expressão herdarão a terra está várias vezes repetida no Salmo 37. O certo deve ser uma meta nossa lutar para ser manso. Eu estou lutando para ser manso, faz tempo, né? Às vezes consigo, às vezes não consigo. Eu espero que eu consiga, né? E deve ser uma meta sua, porque feliz é quem é manso, né? Por causa de não ser manso, muita gente está lá na penitenciária, né? Preso. É claro que às vezes a pessoa pode até morrer por ser manso, né? Mas Jesus disse: não tem mais os que matam o corpo e depois não pode fazer nada com a alma, né? Então, irmãos, bem-aventurança, os mansos, né? Aí vem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Ó, fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Só basta nós olharmos em nosso derredor aqui no mundo, para nós sabermos que o mundo é injusto. Eu até não quero generalizar, dizer assim, não existe justiça no mundo. Às vezes existe, né, mas não é muita. Eu creio que no mundo existe mais injustiça do que justiça. A pessoa que não achar que o mundo é injusto é porque não conhece, né? Por exemplo, o Brasil tem a fama de ser, até um tempo desse ele tinha essa fama, agora está voltando, né? Assim, o Brasil é o país da impunidade. Então querem dizer assim, que o Brasil é o país da injustiça. Por que o Brasil é o país da impunidade? Porque é o país da injustiça. Então, quando nós, os discípulos de Jesus, olhamos em nosso derredor, que nós não vemos justiça, mas pelo contrário, a injustiça vencendo, isso deve nos inquietar, né? Fome e sede é uma sensação ruim. Fome e sede é uma sensação desagradável, opressora. Então, se nós estivermos felizes com esse sistema no qual nós vivemos, nós não somos discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus tem fome e sede de justiça. E quando nós vemos a justiça sendo feita, nós nos alegramos. É por isso que diz lá, Romanos 14, 17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a justiça ou a injustiça pode acontecer no âmbito da nação, uma nação injusta, ou nação da impunidade, né? Pode acontecer no âmbito de uma cidade injusta. Pode acontecer no âmbito de uma família injusta. E pode acontecer no âmbito de uma pessoa injusta. Então, eu sempre digo lá em casa, uma preocupação na terra não é agradar todo mundo, mas ser justo. Até na minha casa, eu não tenho preocupação de ser bonzinho com todo mundo, mas tenho uma preocupação de ser justo. E ser justo é dar a cada um o que cada um merece. Quem merece ser punido, seja punido. Quem merece ser livre, seja livre. Isso é justiça. E é o que Deus se agrada, né? Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Fala também às vezes de equidade, como é uma palavra que não é muito usada, né? Então, é por isso que às vezes até eu questiono uma música que a gente canta sempre aqui, porque assim, a base do seu trono é justiça e igualdade. Não é igualdade. Não é o ensino da Bíblia, esse negócio da igualdade aí. É justiça e juízo, né? Então, se nós queremos ser felizes, nós devemos ser justos. Ser justo é dar a cada um o que a pessoa merece. Ou então, tipo assim, você ser bonzinho com os fortes porque você tem medo deles, e ser cruel com os fracos porque você não tem medo, isso é injusto. Deus não é assim. Eu acho que está com alguma fraqueza aqui no microfone, né? Não sei se é o som dali. Muito bem. Então, irmãos, porque serão fartos. Aí vem, na segunda carta de Pedro 3, verso 13, diz assim, e Pedro está tendo a visão do futuro, ele diz assim, ele não diz assim, não, ele diz assim, mais ou menos assim. Vamos ler lá antes que eu erre a citação, porque se eu errar eu vou alterar o texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Olha só. Segunda carta de Pedro 3,13. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos um novo céu e nova terra em que habita a justiça. Ainda não chegamos lá, mas estamos aguardando. E aí eu vou dizer mais para vocês. Em Apocalipse 21, vamos citar também esse texto aqui. Apocalipse 21, verso 1. Aí sim, João agora diz assim:
vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí ele diz que isso aqui, ó, o novo céu e a nova terra, é depois do milênio isso aqui. Apocalipse 21. Então, irmãos, nós vamos ter sempre fome e sede de justiça aqui neste mundo, enquanto não chegar esse novo céu, essa nova terra em que habita a justiça, né? Mas Jesus disse: bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede. Ao ver a injustiça, nós não devemos nos alegrar, né? Nós devemos ter fome e sede de justiça. Embora não esteja nas nossas mãos mudar a situação, né? Vamos avançar para o próximo, porque não vai dar tempo nem eu terminar, porque aqui, ó. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa bem-aventurança aqui, é onde eu pretendia me deter mais tempo, porque eu acho da maior importância. Ó, só que não vai dar tempo, né? Eu vejo que o meu tempo já está. Olha só. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma das coisas que mais admirou Jesus aqui ao conviver no meio dos homens está em Mateus 9:13, onde Jesus diz assim: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Quando ele fala isso, ele está citando Oséias 6:6, né? Porque Deus diz lá em Oséias 6:6 para a nação de Israel, ele diz assim: olha, eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aí ele está dizendo assim, Jesus está dizendo, no tempo de Jesus, muito tempo depois de Oséias, Jesus está dizendo: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Os judeus ainda não tinham aprendido que Deus queria misericórdia. E no contexto que Jesus está falando, ele estava repreendendo os fariseus e os escribas que estavam criticando os discípulos por terem tirado o espiga e comido dia de sábado. Ou seja, Jesus ficou assim indignado com a falta de misericórdia daqueles judeus, escribas e fariseus que estavam criticando os discípulos de Jesus, porque os discípulos estavam com fome, mas eles preferiam que os discípulos morressem de fome do que quebrar o princípio da lei que eles achavam que estava certo, mas estava errado. Que o que Deus quer, ele disse: eu quero é misericórdia. E depois em Mateus 12, verso 7, Jesus diz assim: se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenareis os inocentes. Observe que essas duas palavras de Jesus aí, os judeus não tinham aprendido. Se soubesseis o que significa, eles não sabiam. Que Deus, e hoje Deus é o mesmo, o que Deus quer hoje é misericórdia. E aí o que a gente mais vê no mundo é falta de misericórdia, até mais dentro da igreja. E aí ele está dizendo: você pode, os judeus, apresentar holocaustos e sacrifícios, Deus não se agrada. Ele se agrada de ver um ser humano usando de misericórdia para com o outro. E misericórdia tem alguma coisa a ver com o coração, porque acho que é do latim, corda, né? É o coração, né? Eu acho que a psicologia chama de empatia. É você se identificar com o sofrimento da outra pessoa. Aí você vê o sofrimento do outro e você ter pena, ter dó, ter misericórdia. É a mesma coisa que compaixão. Tem a ver sempre com o coração, né? Com as emoções. É por isso que na parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano viu aquele homem caído, diz assim: encheu-se de compaixão. Ele foi movido por aquilo, Deus se agradou. Mas o que me chama a atenção vi até um comentarista que disse que é um comentário natural na parábola do credor incompassivo. Porque você vê, quem conhece a parábola do credor incompassivo, alguns chamam da parábola do servo incompassivo. Em Mateus 18, 23 em diante, que fala sobre perdão. Aquele servo que devia muito dinheiro para o rei, se humilhou, o rei perdoou. Aí veio um outro conservo que devia alguma coisa a ele, ele não perdoou.
embora o outro pediu, se humilhou, né? Eu só vou ler mesmo as palavras do rei para aquele servo. E tem mais um negócio, aquele servo somos nós, né? Que Jesus está falando a parábola, mas somos nós. Quer dizer assim, Deus perdoou a nós os nossos pecados. Diante de Deus era uma fortuna, era muita coisa, né? Mas o que os irmãos, aí vem, é irmão, aqui está irmão, né? Um crente com o outro. O que o crente fez com o outro de maldade, não chega nem perto do que nós fizemos contra Deus, aí ele perdoou. E aí nós, os crentes, nós estamos obrigados a perdoar o nosso irmão que tiver feito uma maldade contra nós, né? Principalmente, eu gosto sempre de citar assim, se ele se arrepender, Lucas 17, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora eu quero ler o versículo de Mateus 18, para você ver como a palavra misericórdia aparece aí, veja só. Mateus 18, 33, já no final da parábola, diz assim, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O que eu aprendo aí no Novo Testamento, principalmente no Velho também, o que mais escandaliza Deus, como escandalizou Jesus, é a falta de misericórdia de um crente para com o outro. Eu diria até assim, não é somente de um crente para com o outro, mas principalmente de um crente para com o outro. Mas até mesmo de um descrente, não ter misericórdia de um descrente que está sofrendo, que está precisando de ajuda. E se nós fecharmos o coração, Deus vai usar a mesma coisa para conosco. Nesse caso da parábola aqui, ele até cancelou o perdão dos pecados que ele já tinha dado, né? Não devias tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Misericórdia. Então, irmãos, quando eu ando por aí, eu me pergunto, será que eu não estou tendo misericórdia de alguém? Aí vem a questão, né? Fome e sede de justiça, e conciliar com isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque o princípio que eu aprendo de Deus é o seguinte, Deus está nos observando o tempo todo. Da maneira como nós tratamos os outros, Deus vai nos tratar. E observe ao redor de nós, observe no mundo, a mão de Deus agindo, embora secretamente, usando pessoas, usando situações, mas retribuindo a cada um segundo as suas obras, cedo ou tarde, né? Aí eu quero terminar, porque o tempo já esgotou hoje, não vou terminar a exposição a exposição das bem-aventuranças, mas eu quero terminar com o texto de Tiago. Tiago capítulo 2, observe que cada uma dessas condutas aí, ela tem uma promessa de recompensa, né? Muitas vezes a recompensa vai ser lá no final, não é agora, né? Mas eu acho que deu recompensa em algum nível agora também. Tiago 2,13. Tiago 2,13, olha só. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui é muito forte. Todos nós estamos caminhando para um juízo. E eu já disse, o tribunal de Cristo é um juízo. Aí diz lá, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, eu vou parar aqui nessa bem-aventurança. Vocês lembram que quando Bartimeu soube que Jesus ia passando, o cego Bartimeu disse assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os 10 leprosos de Lucas 17, que um dia eu preguei sobre isso aqui, eles disseram assim: Mestre, tem misericórdia de nós. Nós sempre pedimos misericórdia a Deus, né? Só que Deus só vai nos ouvir se nós tivermos misericórdia
Primeiro do nosso irmão, que é outro crente. Segundo de qualquer ser humano, né, que esteja passando por uma situação dessa. Porque Deus ainda diz assim: filhinho, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, se nós fizermos isso, pelo menos deve ser meta na nossa vida, né? Seguir essas prescrições que Jesus apresentou para os seus discípulos, para que nós sejamos felizes, né? De certa maneira, eu acredito que já é um pouco aqui e agora, mas lá no final a recompensa vai ser plena. E deve ser meta da nossa vida, né? Nós incorporarmos à nossa conduta essas bem-aventuranças. Vamos ficar em pé?